Olá, meu amigo produtor! Você já ouviu falar de banco de proteínas para pequenos ruminantes? Sabe o que é e como manejar? Fique comigo, meu nome é Micael, sou estudante de zootecnia da Universidade Federal de Viçosa e gostaria de conversar com você sobre este importante tema. Mas afinal de contas, o que vem a ser um banco de proteínas? O conceito é bem simples. É uma área que nós mantemos dentro da propriedade exclusivamente com leguminosas forrageiras, em que os animais vão ter acesso em um dado tempo. Então, uma área dentro da propriedade reservada ao plantio de leguminosas, em que os animais terão acesso em um tempo programado. Vamos ver alguns exemplos. Nós temos aqui um exemplo de um banco de proteínas composto por uma leguminosa chamada leucena. Então, repara que a área é cercada, fechada, uma área restrita, composta por leguminosas e que, no tempo adequado, aqui as plantas estão bem secas, mas quando elas rebrotarem e estiverem verdes, os animais terão acesso para consumir essas leguminosas. Vemos aqui, nesta outra imagem, embora não esteja com uma definição muito boa, ovinos entrando dentro de um banco de proteínas e consumindo aqui as leguminosas. Então, uma área reservada ao plantio de leguminosas e que os animais terão acesso em um dado tempo. Nós podemos ver aqui a formação de um banco de proteínas composto por leucena, esta leguminosa. Então ainda está no início, mas é uma área que está sendo preparada para se formar um banco de proteínas em que, no tempo devido, os animais terão acesso. Repara que aqui ainda as plantas estão bem pequenas, então não é muito aconselhável colocar os animais dentro dessa área, mas quando elas atingirem um porte maior, capaz de suportar o pastejo, os animais estarão entrando para consumir. E nesta última foto, nós vemos também a denominada leucena, compondo um banco de proteínas e que, posteriormente, os animais virão para pastejar. O conceito é simples, entendemos, mas quais leguminosas a gente pode estar utilizando para compor o banco de proteínas? Vamos ver algumas. Eu preparei aqui 3 para que a gente possa citar como exemplo. É claro que existem mais. A leucena. A leucena é uma ótima planta para compor o banco de proteínas. Apresenta uma brotação muito eficiente, muito rápida, fica verde por um longo tempo, ao longo do ano, é uma planta muito rústica e bem adaptável. Então a gente consegue perceber aqui a presença dessa leguminosa em áreas urbanas, então dada a sua rusticidade, a sua capacidade de adaptação. Quanto aos valores nutricionais, nós podemos perceber aqui que nas folhas podemos encontrar 23% de proteína bruta, o que é bastante coisa. O caule já cai um pouquinho, até mesmo porque já começa a ser lenhoso e não tão interessante para o consumo, mas o feno é uma ótima opção. Quando? Principalmente na época das águas, onde essas plantas vão apresentar altas taxas de brotações, além daquilo que os animais consomem. Então, o excedente nós podemos produzir feno, e que também tem um teor considerável de proteína bruta. Ótima em termos nutricionais, boa brotação, aceitável e muito aceitável pelos animais e muito rústica. Essa é uma planta indicada para compor o banco de proteínas. Vamos conhecer outra. Aqui nós temos a Gliricidia. A Gliricidia também apresenta uma alta taxa de brotação. É uma planta que se mantém verde por um bom tempo. Inicialmente ela não é tão aceitada pelos animais, mas depois de alguns dias eles acostumam a consumir e também não fica atrás em termos nutricionais. Reparamos aqui que na folha podemos encontrar 22% de proteína bruta, o caule também cai um pouquinho pelos mesmos motivos da leucena e o feno do excedente da época das águas também é uma ótima opção, chegando a ter 13% de proteína bruta. Então aqui a gente consegue ver na foto da esquerda um senhor podando o banco de proteínas, possivelmente na época das águas, onde nós vemos muitas brotações, o banco muito verde. E do lado de cá, também ovinos consumindo no coxo
essa leguminosa que a gente chama de Gliricidia. Então repare, podemos colocar os animais tanto para pastar diretamente, quanto para consumir no coxo as leguminosas, ok? E vamos aqui à última, que é muito utilizada até para o consumo humano, no caso do feijão, mas a planta pode ser utilizada para o consumo animal. É uma planta que apresenta ótima brotação, é uma planta arbustiva e de excelente qualidade. Aqui a gente percebe que cresce até em ambientes inóspitos e apresenta bom vigor, mantém-se verde, o que é muito interessante. Em termos nutricionais, também é muito bom, 21% na parte aérea, na parte das folhas, o caule cai um pouquinho e o feno também apresenta um teor adequado e interessante de proteína bruta que a gente pode utilizar. Então, leucena, gliricidia e feijão guandu são 3 plantas indicadas para compor o seu banco de proteínas. Tá, sabemos o que é, sabemos quais as principais leguminosas, mas como que eu devo usar? Quando que os animais devem entrar? Então vamos aqui a algumas recomendações práticas de uso. Primeiramente, fique à vontade para diversificar. Não é aconselhável utilizar apenas uma leguminosa para compor o banco de proteínas. Então, misture gliricidia com leucena, com feijão guandu, com outra leguminosa forrageira que pode ser utilizada e fique à vontade para diversificar. Quanto da minha área? O quanto de área que eu devo gastar para o banco de proteínas? De 10 a 15% da área da pastagem. Então, mede qual é a área do seu pasto e de 10 a 15% dessa área você reserva para formar o banco. Tá ok? Planejar o momento de entrada e saída dos animais. Por que isso é importante? Para permitir o consumo adequado, nem mais nem menos. Para evitar a redução no número de plantas, ou seja, para que os animais não destruam o seu banco. E para evitar intoxicação. A leucena, por exemplo, é uma ótima planta com ótimas características e muito aceitada pelos animais. Mas se consumida demais, pode levar a problemas de intoxicação. Então é muito importante a gente tomar esse cuidado. Qual o tempo? Recomenda-se de 1 a 2 horas por dia. Apenas de 1 a 2 horas por dia os animais estarem dentro do banco de proteínas. Isso permite um consumo adequado, nem mais nem menos. Lembrando que a gente pode cortar e fornecer no coxo para os animais. Se fizermos assim, quanto que a gente deve fornecer? De 25 a 30% do volumoso. Então, corta e calcula de 25 a 30% da quantidade de volumoso total que você oferece aos seus animais. É interessante também subdividir o banco, então fique à vontade para fracionar o banco em várias outras áreas. Isso permite um rodízio e pode ser muito interessante. Tá ok? Então vamos lá para algumas vantagens que a gente encontra na utilização do banco de proteínas. Uma primeira vantagem é o incremento dos teores de proteína durante o período seco. Então a gente viu que durante o período seco essas plantas se mantêm bem verdes, vigorosas e apresentam consideráveis teores de proteínas, o que geralmente não acontece nas pastagens, que perdem a qualidade durante o período em que não ocorrem muitas chuvas. Então é uma ótima opção para aumentar o teor de proteína na dieta durante o período seco. Aumenta a taxa de lotação, ou seja, mais borregos por hectare, mais cabras por hectare, mais cabritos por hectare. Então isso é muito interessante, porque faz com que a gente aumente o ganho por área. Então torna a atividade mais eficiente, mais produtiva por área. Fornecimento de forragem verde e de qualidade durante o período seco. A gente viu que essas plantas se mantêm verdes mesmo durante condições de seca, e isso é muito interessante para que seja fornecido aos animais. Fenação do excedente produzido na época das águas. Aquilo que sobra, a gente não perde, produz o feno e pode fornecer aos animais em uma outra época, em um outro momento. Permite aos animais desenvolver o ramoneio. Quem é criador de caprino aí vai saber que os animais gostam de assumir essa postura aqui, ó, bípede, para comer os ramos. Isso é um hábito inerente aos caprinos. Quando a gente faz o banco de proteínas, a gente permite aos animais desenvolver esse hábito natural, que é muito interessante, principalmente pensando em bem-estar. E por fim, de vantagem, a gente pode pensar no enriquecimento do solo. Ou seja, essas plantas leguminosas
são ótimas fixadoras de nitrogênio. E quando a gente corta e desbasta, essa parte aérea que foi cortada e desbastada, ao cair no solo, devolve os nutrientes para o mesmo, o que acaba enriquecendo nutricionalmente o solo da sua propriedade. Vimos o que é, quais as leguminosas, as recomendações práticas e as vantagens. Aqui estão as referências que eu utilizei para a confecção desse vídeo e eu agradeço, espero ter contribuído e muito obrigado pela sua atenção.